Do seu ventre nasceu Jesus, que Deus nos mandou. Ó Virgem pura e tão sagrada, Senhora, Rainha dos céus, abraça, doce Mãe querida, os filhos seus. Seus olhos brilham como estrelas no infinito. Suaves melodias entoam os anjos dos céus. Louvado seja o seu nome, com amor e alegria. Hoje o mundo inteiro canta pra você, Maria. Louvado seja o seu nome, com amor e alegria. Hoje o mundo inteiro canta pra você, Maria. Ave Maria, Ave Maria. Louvado seja o seu nome, com amor e alegria. Hoje o mundo inteiro canta pra você, Maria. Ave Maria, Ave Maria. A terra toda se estremece aos olhos de Deus. A natureza triste chora a sua destruição. O homem finge não saber todo o mal que ele causou, destruindo aqui na terra o que ele não plantou. Quando falta à sua mesa o pão de cada dia, ele culpa a natureza e diz que não sabia. O céu que a todos oferecem a luz do sol para se aquecer. Deus, bondade infinita, é quem nos faz viver. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso.
Tanto sofrimento à minha volta, quantos corações enfraquecidos, tantas dores e desilusões, quantos neste mundo estão perdidos. Vejo lágrimas cair dos olhos, dos corações o amor se afastando. O homem busca paz aqui na terra, e a guerra pelo mundo se alastrando. Mas se eu trago em mim o desejo de amar, praticando a caridade, muito posso ajudar. Mas se eu trago em mim a semente desse amor, que brota dentro do meu peito e se abre como a flor. Mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro, o Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou.
Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só quem fizer a vontade do Pai, ele entrará na paz. Só quem fizer a vontade do Pai, ele entrará na paz. Jesus ensinou o caminho a seguir, exemplo de amor e humildade. Nós todos um dia seremos felizes, praticando a caridade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só quem fizer a vontade do Pai, ele entrará na paz. Só quem fizer a vontade do Pai, ele entrará na paz. O amor, pegar a cama. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa esse amor nascer em ti. Deus abençoe, Toninho. Gratidão. Gratidão. Deus abençoe a todos vocês que estão aí também conectados com a gente. Nossa gratidão. A Cida também, Deus abençoe. Nossa gratidão. Nós vamos estar lendo aqui as intenções e preces aos desabrigados pela chuva, inclusive os de Brumadinho, tão pertinhos aqui de nós. E prece também a todos nós que estamos aqui conectados e os nossos familiares. Ao nosso irmão Toninho Rosa, pela harmonização, e a nossa irmã Cida, Jesus, pela disponibilidade de falar do Evangelho do Cristo. A nossa gratidão. Nós vamos estar fazendo uma leitura aqui do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora é Alma Nova. Evangelho e Libertação.
Não há nenhum ser humano incapaz de recuperar-se dos equívocos cometidos. Porém, crê na capacidade de neutralizar seus erros por meio da caridade. A boa intenção em servir ao lado da persistência no bem será o melhor caminho para libertar das algemas que te prende ao arrastamento da matéria. O Evangelho é um convite constante à transformação íntima. Para tanto, é necessário peregrinar junto aos que sofrem as privações da fé e da esperança. Seja um instrumento de alívio na vida dos pequeninos e, assim, em continuador do Cristo. Segundo Isaías, ele viria para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e dos cárceres os que jazem nas trevas. Isaías 42, 7. Vamos, neste momento, acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele a oportunidade de estarmos encarnados, o dom da vida, as bênçãos da chuva, e que Ele possa também estar ao lado dos nossos irmãos, e os nossos irmãos sentir a presença dEle, neste momento, que às vezes acontecem algumas coisas não bacanas, mas que nós compreendemos que é para o nosso avanço, que é para a nossa melhoria, e que é para o nosso entendimento em relação à vida. E vamos agradecer a Jesus também, que é o nosso modelo e guia, que deixou os seus exemplos para que possamos seguir, que deixou o seu evangelho para que possamos seguir esse roteiro, para que possamos melhorar a nossa vida. E a espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja nesse momento ao nosso lado, ao lado de todos nós que estamos aqui conectados, do nosso irmão Toninho e da nossa irmã Cida, para que eles possam trazer esclarecimentos do Evangelho, para que possamos, a cada dia, melhorar um pouco mais nessa nossa jornada evolutiva. E, Senhor, esteja ao lado dos nossos irmãos em sofrimento, que eles possam sentir essa fortaleza que vem de Ti. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Cida e Toninho, sejam bem-vindos à nossa gratidão. Vamos deixar com bastante harmonia, né, essa nossa noite. Então, muito obrigado a vocês. E vocês têm um tempinho para estar aí conversando com a gente. Deus abençoe. Beleza. Gratidão. Amém, amém. Deus abençoe cada coração que aqui está presente também, conectados conosco. E é com muita alegria que a gente vem ter com essa turminha, né? Tão bacana, que está sempre junto com a gente na caminhada, rumo ao conhecimento do Evangelho de Jesus. E vamos pedir que a luz de Jesus nos envolva, nos ilumine, para que o nosso propósito, o nosso objetivo seja alcançado. Né? Rogando por todos nós aqui conectados, pelos nossos familiares, consanguíneos e também nossa família universal. E que possamos, ao término desse estudo, estarmos todos mais saciados com esse pão espiritual que é o Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho é nosso roteiro de vida, é o nosso guia seguro. Jesus é o nosso modelo e guia. E é vibrando com Ele, comungando das ideias dele e vivendo os ensinamentos dele, é que chegaremos ao Pai. E já sabemos disso, que só chegaremos ao Pai por Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho de Jesus é a nossa salvação. Seus ensinamentos nos conduz e nos leva em direção à luz.
o exemplo que ele nos deixou, devemos seguir. É o caminho, a verdade, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz, o mundo viu brilhar a sua luz, e ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração um exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz, o mundo viu brilhar a sua luz, e ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. E hoje nós vamos estudar a passagem que está lá em Mateus, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Cura de um cego em Betsaida. Nós vamos ler o texto na íntegra e depois nós vamos falando sobre ele. Dirigem cura de um cego em Betsaida. Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Marcos 8, 22 a 26. Dirigem-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente impôs as mãos sobre os seus olhos, e ele viu em profundidade, e restabeleceu-se, e via pormenorizadamente, com clareza a todos, e o enviou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Essa é a passagem de Marcos. E essa passagem do Evangelho, gente, ela é maravilhosa. E como tem aprendizado nela. A cura desse cego nos faz lembrar também de Paulo, que sofreu aquela cegueira temporária lá no caminho de Damasco, lembra? Quando ele teve o encontro com Jesus, onde houve ali o encontro com uma luz maior. E talvez seja esse mesmo do sentido que temos que meditar hoje aqui, né? Para os trabalhadores que somos nós no momento. Porque todos nós sofremos o embate, sofremos o choque, de encontro a uma luz nova, uma luz maior. Vai de encontro a um novo conhecimento, a algo novo, sempre nos traz choque, embate. Então, nós precisamos abrir a nossa visão, com toda a abrangência mesmo e perspectiva, para levarmos sempre essa mensagem do Evangelho. E eu penso que o momento que nós estamos vivendo é um momento de muita reflexão, dentro dessa cegueira que nós vamos falar, dessa cegueira espiritual, dessa cura dessa cegueira, da cura deste cego. Porque nós estamos tendo muito aprendizado
Nós estamos vivendo já há 2 anos para cá, principalmente nesse momento de pandemia que houve. Olha as catástrofes da natureza que está acontecendo. Isso tudo é um chamamento, é um despertar. Então, esse novo tempo, né, essa transição que nós estamos passando, é um convite de Jesus para todos nós. É Jesus segurando a nossa mão, buscando nos direcionar. Mas nós somos muito rebeldes. Então, a gente sempre deixando para amanhã, deixando para depois a nossa melhoria. Nós vamos lembrar, nessa passagem aqui, nós vamos lembrando de toda a metodologia, porque nós temos aqui nós temos os lugares, né? Nós temos Betsaida aqui, temos o cego, mas o cego não foi sozinho, então temos quem levou o cego. Nós temos aqui uma riqueza dos verbos, dá para usar aqui toda nossa metodologia. E vamos começar tratando do onde, lugar, porque começa a passagem assim: dirigem-se a Betsaida. Dirigem-se, não era uma pessoa só. Então, tinha alguns dirigindo a Betsaida. Betsaida, este lugar que está falando aqui no texto, é a cidade que está à beira do lago de Genezaré, que é o mesmo lago de Tiberíades, o mesmo mar da Galileia. Betsaida foi construída pelo tetrarca Filipe. É uma cidade que, para ela, Jesus dirigia quando João Batista foi preso. E depois da morte de João Batista, Jesus também dirige-se a Betsaida. De lá ele vai para o deserto e houve aquela multiplicação dos pães. Então sempre tem uma passagem de Jesus por Betsaida. Lá naquele momento também da tempestade acalmada, Jesus apazigua a tempestade, que está na passagem de Mateus, capítulo 8, 23 a 27, também fala naquele momento do tormento do mar, que Jesus estava em direção a Betsaida. Então é uma cidade importante e tem várias passagens de Jesus por ela. Também João fala para nós no seu capítulo 1, versículo 44, que é a cidade natal de Simão Pedro, André e Filipe. Então Betsaida, ali tem 3 dos discípulos de Jesus nascidos lá. E aí é um convite de Jesus aos nossos corações. O evangelho sempre né? Assim como Jesus convidou os discípulos a seguir, a serem curados dessa cegueira espiritual que todos nós temos, nós também somos convidados por Jesus, e ele segura sempre a nossa mão em direção a essa luz que precisamos buscar, a essa cura da nossa cegueira, porque nós vamos ver que os cegos somos nós, mas nós temos um convite de Jesus em direção à luz, né, Toninho? Vem, cego. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado. Eu te aliviarei. Enfim. Sua luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrarás um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que
vai te levar a Deus. Então vem e segue o teu caminho e não olhe para trás, e encontrarás um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. E encontrarás um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. Trazem-lhe um cego. Cego é o personagem que nós vamos falar aqui. Nós temos que ver quem é esse personagem. Nós somos esse personagem. Coloquemos-nos no lugar dele. Nós somos os cegos. Quantas coisas ao nosso redor, quantas ferramentas para o trabalho nós temos e não enxergamos. Então, nós somos esses cegos. Lá no livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lá fala na lição 49, a jornada redentora. E lá fala desse símbolo dos cegos. Eu vou contar a historinha que está lá para vocês no final. Eu vou deixar para me contar no final. Lá fala dessa, colocando nós nessa condição de dessa cegueira espiritual. Então, quando fala ali, trazem-lhe o cego não foi sozinho, como o cego de Jericó. O cego de Jericó foi sozinho, ele jogou para trás as capas e foi. Esse teve que ser levado. E por que ele teve que ser levado? Ele não tinha bases. Ele estava numa condição já e não tinha bases. Vamos lembrar aqui, então, trazer para nós, para o nosso tempo, quantas mães, pais, parentes pegam seus filhos ali que estão nos vícios e o leva para uma internação, numa fazenda de recuperação, numa clínica, né? E muitas vezes eles não ficam. Por quê? Eles não estão prontos, eles ainda não estão numa condição de recuperáveis, de transformáveis. E às vezes leva um tempo, várias internações, um tempo maior para que sejam ali transformados, curados, né? E ali pode rogar a mãe, pode rogar os parentes, pode rogar todos aqueles, mas e o necessitado? Ele é que tem que ter a base, ele é que tem que estar nessa condição de curáveis. Nós podemos ter aqueles amigos que nos levam e aqui trazem-lhe o cego. Nós podemos colocar aqui também, os amigos que nos convidam a ir para uma casa espírita, assistir uma palestra, ir num tratamento espiritual, ir numa tarefa no bem, num asilo, numa creche, ou visitando, né, alguém. Então, assim, vamos colocar aqui aqueles amigos que sempre nos convidam e a gente vai deixando para depois, a gente não dá ouvidos. Quantas vezes nós já fomos convidados nessa nossa trajetória a nos darmos? Quantas vezes tivemos esses amigos que nos levaram em rumo a um caminho diferente, a uma estrada melhor, apresentando a gente o convite do Cristo? Quantos amigos, quantos irmãos, quantos parentes já tiveram, né, conosco, nos convidando, e nós ainda quietos, porque todos nós temos o nosso tempo, e esse tempo é aquele tempo de estar na condição de curável, de transformável. E enquanto não chega esse tempo, enquanto a gente não quer de verdade, aceita de verdade essa ajuda, nós não vamos conseguir transformar. Aqui fala que trazem-lhe o cego, rogando-lhe que eu tocasse. Então, rogando, quem roga ali são os amigos ou são os parentes, são aquelas pessoas que levaram o cego, que não está falando que foi ele. Mas nós podemos deduzir aqui que o cego aceitou. Vocês concordam? Porque ele foi, ele estava lá com Jesus. Eles levaram-no, mas ele foi. Então, isso a gente pode deduzir que ele aceitou o convite e foi. Foi levado, mas ele foi. E ali, os amigos, ou os parentes, ou aquelas pessoas que o levaram, roga a Jesus que o toque, né? E ali, a gente vê esse pedido que eu
disse antes, das mães que pedem, dos amigos que rogam. De repente a pessoa está numa condição que não dá conta, mas tem ali os nossos afetos, as pessoas que nos querem bem, e nos leva e roga, pede por nós. Aquelas orações que a gente fala, ora por mim, me auxilia aí, porque minha situação hoje, eu estou triste, minha situação não está boa, roga Jesus por mim. Isso esse amparo que a gente tem o tempo todo. Mesmo a gente não acreditando que estamos cercados de irmãos, porque nós temos também os nossos irmãos espirituais, os nossos amigos, nossos benfeitores, que também estão a todo momento do nosso lado, nos desejando bem, nos auxiliando, nos direcionando, falando ao nosso ouvido. Muitas vezes a gente não consegue perceber. É isso mesmo, Andréia. Muitas vezes nós somos o Cristo, nós somos aqueles que passam amando a pedido do Cristo o bem para as outras pessoas. E isso acontece demais, nós ser aquele instrumento do Cristo para as pessoas. E ali, quando eles rogam a Jesus, olha o que Jesus faz. Jesus, segurando a mão do cego, levou para fora da aldeia. Só podemos segurar a mão daquele que pode ser nosso guia, nosso modelo, nosso mestre. Porque se a gente segura a mão de quem não é, nós vamos estar sujeitos a ser cegos, dirigidos por cegos, guiados por cegos. Então nós só podemos segurar na mão daquele que pode ser um guia seguro, né, o nosso mestre. E a mão aqui, a mão ela é sinônimo de ação, agir da criatura. São mãos que operam, mãos que cuidam, mãos que doam energia, não é isso? As nossas mãos são esse agir, o nosso agir, o agir da criatura. Então, quando Jesus segura o cego pela mão, ele está convidando o cego a sair da zona de conforto. Ele fala, vem, vamos agir. Você tem que agir, você tem que tomar uma iniciativa, você tem que ter ação para que a cura aconteça. Você tem que ter ação. E o convite de Jesus, o tempo todo, é esse. Vamos sair dessa situação de comodismo, de vitimismo, e vamos para um caminho diferente, uma visão diferente. E quando Jesus pega ele pela mão, olha para vocês verem, ele pega pela mão, não é pelo intelecto, não. A gente vê que nós precisamos de ação. Não é só o aprender, não é só o estudar, nós precisamos de agir. Por isso que a oração é orar e agir. Oração, orar, ação. E às vezes Jesus está tirando a gente dos graves problemas da nossa alma e dando tarefas para nós. Por isso que eu falei do agir da criatura, das mãos. Jesus nos convida e nos coloca em muitas tarefas, justamente para a gente sair dessa cegueira. Esses convites que nos chegam assim, vamos trabalhar no enxovalzinho, vamos confeccionar uma roupinha para as crianças que não têm, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo na caridade, no bem, são convites que Jesus está nos trazendo a tomar uma nova postura, tirando a gente da zona de conforto, nos dando a oportunidade de agir. Olha, tem tudo a ver com Paulo, essas tarefas do Cristo, esse segurar pela mão. Lembra de Paulo? Depois que ele passou por aquela cegueira temporária no caminho de Damasco, eu vou trazer Paulo de novo, porque eu acho uma referência grande demais para nós. Ele passou pelo deserto 3 anos, trabalhando, depois mais 3 anos como tecelão. Então ele foi para o deserto, ficou 3 anos ali meditando, estudando, aprendendo, se preparando. Depois ele trabalhou, ficou mais 3 anos como tecelão, e aí voltou a ter contato com os primeiros cristãos. Então nós somos convidados, e Jesus nos segura pela mão, levando nós ao deserto para refletir, para meditar, o trabalho no bem, para que a gente se prepare.
Então, olha aí, 3 anos no deserto, 3 anos como tecelão, olha aí Jesus segurando pela mão de novo. E o interessante é que num momento, Pedro vira para Barnabé e fala assim, nós vamos abrir um novo trabalho lá na igreja de Antioquia. E ele lembra de Paulo. Aí, Pedro lembra de Paulo e fala para Barnabé assim, vai lá e busca o tecelão. E aí vai Barnabé lá e chama Paulo para trabalhar. E aí, olha Jesus pegando pela mão de novo. Vai lá e convida para o trabalho. Aí ele vai lá para a igreja de Antioquia, só que ele, nesse tempo que ele ficou fora, se preparando, ele vai começar ali como um aprendiz. Porque ele não conseguia falar ainda, ele tinha perdido, ele já não tinha mais aquela oratória que ele tinha antes. Aí ele começa, e quem nos fala é Emmanuel, que ele começa como um aprendiz, ele chegava mais cedo, ali ele começava a conversar com as pessoas, sentava perto ali de uma mãe, consolava, batia um papo com um, com outro, e aí ele vai conquistando a afeição daquelas pessoas. E ele vai também criando essa proximidade com essas pessoas lá, até ele ter condições de falar. E Jesus nos segura pela mão o tempo todo, nos dando essa oportunidade. Quantas pessoas chegam até nós, senta do nosso lado e a gente nem percebe? Nos nossos grupos de estudo, a gente tem aprendido muito, né? Às vezes há relatos ali que a pessoa está sentada no ônibus e dá uma vontade danada de sentar num lugar vazio de outra pessoa e dá vontade de falar alguma coisa. Olha aí, o consolo é a oportunidade de consolar um coração que de repente estava sentado ali aflito, triste. Então, quando a gente tem essas intuições, quando a gente está ali ligado, conectado nos ensinamentos do Cristo, quando a gente coloca esse propósito na nossa vida de melhoria, de reforma íntima, né, e de buscar uma luz nova, a gente vai tendo essas intuições de auxiliar, de sentar perto de uma pessoa, de consolar, de visitar. Só que muitas vezes vêm os convites, Jesus nos pega pela mão e às vezes a gente não quer seguir. A gente acomoda ali e fica agarrado onde está e não segue. E na continuação assim fala, Jesus pega, segurando pela mão, levou para fora da aldeia. Esse levou para fora da aldeia, levou, afastou, retirou da aldeia. Então, quando fala tirou da aldeia, a gente está percebendo aqui que Jesus tira ele do problema que ele está vivendo. Porque ele ali o cego está vivendo um problema. E Jesus tira ele para fora, para que de fora ele possa ter uma nova visão naquilo que ele estava vivendo, para que ele possa reconhecer ali de fora, sem as influências do meio, ele vai ter um novo olhar, um novo comportamento. E foi preciso Jesus tirar esse cego da aldeia para ele enxergar esse problema com mais clareza, mais objetividade. E para que ele se libertasse daquelas influências do meio. Quando ele tira ele pela mão, olha que curioso. Nós, quando temos um vício e precisamos deixar esse vício, nós precisamos sair de perto daquelas pessoas que têm o mesmo vício. Por exemplo, nós tomamos a atitude de parar de fumar. Nós podemos ficar ali no meio de quem só fuma. Nós precisamos sair dessa aldeia, sair desse ambiente do cigarro, do fumo, para que nós tenhamos forças para libertar. E ali a gente, depois que passa o vício, depois que consegue curar, quando a gente olha lá o vício, vê as pessoas fumando, é muito diferente. A gente fala, puxa, eu estava lá no meio. Então, quando uma pessoa vai parar de beber, o que acontece? Ele é internado numa fazenda de recuperação, numa clínica, ele sai, tem que retirar do problema, tirar a criatura da aldeia, para que ele, sem as influências, ele tenha força para resistir. E ali, quando, na continuação, fala assim, cuspindo-lhe nos olhos. Esse cuspindo-lhe nos olhos, nós vamos lembrar que é a saliva. Nós vamos lembrar da saliva, cuspindo-lhe. A cegueira
ela é um processo rígido de cristalização. Então, a saliva ali nos lembra assim, a lubrificação dessa cristalização da cegueira. E a saliva também nos lembra da boca, a boca, intimidade, porque Jesus chegou bem perto desse cego quando ele cuspiu-lhe nos olhos. Então, ali houve uma proximidade, uma intimidade de Jesus. Boca também nos lembra o verbo divino, a palavra, o esclarecimento, o conhecimento. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o verbo, é a palavra que dá vida, e vida em abundância. Jesus é esse verbo. Então, quando ele chega bem perto do cego, cuspindo-lhe nos olhos, ele está jogando para o cego um conhecimento, um esclarecimento. Ele está ali levando a palavra que vivifica. Está mostrando o cego um novo caminho, uma nova postura, com o esclarecimento. Nós não estamos aqui estudando? Quantos encontros estamos tendo para estudar? Para buscar esse esclarecimento, esse conhecimento, para que a gente saia da cegueira. Então, quando Jesus chega para o cego e ali cuspindo nos olhos, ele impôs as mãos. Impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, Jesus aqui fala aqui nós temos aqui impondo-lhe as mãos. De novo, as mãos, ação. Jesus agiu sobre o cego, doou energias, não é isso? E ali o cego fala: vejo homens como árvores que andam. Então nós estamos vendo aí sem rumo, sem objetivo, tateando. Quando ele olha para lá e vê como árvores que andam, ele está vendo ali todo mundo tateando, sem rumo, como ele estava antes. Aí então, novamente, impôs as mãos sobre os seus olhos. Ele viu em profundidade. Aí, quando ele vê em profundidade, está falando que ele viu de forma abrangente, sem ausência de barreiras. Ali ele adquiriu discernimento, compreensão, viu com profundidade. Aí, nós podemos ver aqui que ele não foi curado numa única vez. Ele precisou de um tratamento mais longo. Ele precisou que Jesus o impusesse as mãos, primeiro cuspiu-lhe nos olhos, impôs as mãos, depois ele impôs as mãos de novo, para que os seus olhos abrissem em profundidade, porque estava muito cristalizado, era muito tempo de cegueira. E eu vou contar isso para mim no final, vocês vão perceber que a gente fica muito tempo na cegueira, aí a dificuldade de enxergar, como Paulo lá, que ficou com aquele monte de escamas, e teve que depois ir lá tirar as escamas. Por quê? Porque a cegueira é muito tempo. Nós somos cegos, há quanto tempo nós estamos aí tateando, sem rumo, sem direção, e agora nós estamos sendo convidados, todos nós estamos sendo convidados a seguir esse Cristo maravilhoso, que trouxe os ensinamentos para nós, e tanta luz joga sobre nós, quanta luz ele traz para nós. Aí fala que quando ele adquiriu esse discernimento, essa compreensão, ele restabeleceu-se, ele curou-se e via pormenorizadamente. Ele começou a ver de forma penetrante, incisiva, fixa, focalizadas. Então ali quando ele conseguiu enxergar, ele conseguiu ver a abrangência das coisas. Ele viu tudo de bom que tinha ao redor dele e até mesmo percebeu o que estava perdendo até ali, o que ele estava deixando de aproveitar, né? Tanta coisa bela, tanta coisa boa. E ali ele via pormenorizadamente, com clareza a todos. E ele viu cada pessoa, cada coisa, tudo ao mesmo tempo. E Jesus, esses momentos de Jesus, essas curas de Jesus, tá aí
para nós o tempo todo. Nós estamos falando do Evangelho, parece que a gente está falando do Evangelho lá, mas o que nós queremos trazer aqui é o Evangelho aqui, porque o Evangelho é o tempo todo, é aqui. É cada momento da nossa vida, cada segundo da nossa vida é Evangelho. Nós precisamos estar no Evangelho. E o convite de Jesus é a todo momento. Aqui, quando a gente percebe nessa música do Toninho, a gente vai ver que esse monte que ele fala na música aí é toda uma elevação para nós a todo momento, em todos os segundos da nossa vida. Canta para nós, Toninho, no alto do monte. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. No alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. No alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Então, nós vemos aqui que Jesus não fez uma cura gradativa. Aliás, ele fez uma cura gradativa, não foi de uma só vez. Na sequência que nós temos, e o enviou para a sua casa dizendo, não entres na aldeia. Então aqui, nessa cura gradativa que ele fez, ele sugeriu que a aldeia era o componente que fazia ele ter as caídas. Era o componente que perturbava intimamente ele. A aldeia era ali o motivo da sua caída. Então, quando fala que volte, né, enviou ele para casa e não passe na aldeia, está falando para ele, mostrando para ele que a aldeia é o ambiente onde ele não deve frequentar, onde ele não deve estar, porque perturba ele. E ali tem a força que faz com que ele tenha essa cegueira. É ali, na aldeia, né, que ele vai ter as suas caídas. Então, vai para casa, mas não passe na aldeia. E quantos de nós vivemos relutantes, ansiosos por sair dos vícios, e não damos conta, porque convivendo nessa aldeia, no meio do vício, fica muito mais difícil. A gente vê as pessoas falando, e isso a gente ouve diariamente, eu consigo parar sozinho de algum vício. E de repente não consegue. É preciso buscar ajuda, é preciso sair fora da aldeia, é preciso sair fora do ambiente que nos leva a ter essas caídas. Aquele ambiente que é a nossa pedra de tropeço. Então nós precisamos estar atentos, porque enquanto nós vivemos no meio do vício, no meio daquilo que é a causa das nossas derrocadas, nós não vamos conseguir sair. Aqui nós temos, por exemplo, fazendo a conexão com o trabalho da casa espírita, né? O elemento, ele chega desorientado com um problema, que ele só pensa nele, só vive ele,
atolado no desespero, e muitas vezes ali no acolhimento fraternal, ele vai sendo orientado, mas às vezes não é o momento de colocar ideias novas ali, é o momento primeiro de consolar. A gente tem aquele acolhimento, aquele consolo, e ali vai tendo o recurso do passe, o ambiente balsâmico da casa espírita, e ali ele vai sendo consolado gradativamente. E aí depois, num segundo momento, porque quando a pessoa chega para um tratamento, ele vai ser aconselhado a voltar. Ele vai ser orientado a voltar outras vezes para esse tratamento. Aí, num segundo momento, ele chega ali com o acolhimento, ele já está mais relaxado, ele já se abre mais, ele vai recebendo mais passes, né, um diálogo, um apoio, e ele vai se fortalecendo. E ele vai dando também mais abertura para as ideias que a gente possa colocar ali depois. Então, quando a gente vê aquele irmão chegando, a gente consola, a gente acolhe, e depois vai abrindo ali um espaço para a gente colocar ali as novas ideias, novos conhecimentos, porque através desse conhecimento, dessas novas ideias, mostrando um novo rumo, ele vai enxergando esse novo rumo, com essas novas ideias, que é o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, ele vai buscando um novo comportamento. Nas casas espíritas, né, a gente é muito consolado. E o movimento espírita tem esse condão de ir tocando as almas, ir transformando, porque o movimento espírita, ele nos pega pela mão. E muitos aqui já devem ter sentido isso. No primeiro momento que a gente chegou, teve vários empecilhos para a gente ficar. A gente teve que lutar bastante para ter força, para prosseguir. E sabe por quê? Quando nós descobrimos os nossos vícios, quando nós descobrimos os nossos equívocos, quando nós olhamos no espelho e nos encontramos conosco mesmo, nós assustamos. É muito difícil a gente reconhecer que a gente não está certo. Nós somos muito dono da verdade. Então, quando a gente encontra frente a frente com as nossas mazelas, a vontade é de correr, de sair fora da casa espírita, de sair fora daquele encontro com a luz nos, sabe, nos cega, nos dá uma cegueira. E se a gente não quiser melhorar, não tem jeito, isso vai depender de cada um de nós e da nossa persistência. A doutrina espírita, o movimento espírita tem essa maravilha que nos direciona, que nos consola, que nos esclarece. E a gente vê isso aí com a música do Toninho na Nova Jerusalém. Microfone do Toninho. Microfone fechado, Toninho. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus.
Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Então, vamos prestar atenção nesses convites dos irmãos, o convite de Jesus que chega a todo momento até nós, porque muitas vezes nós precisamos ir várias vezes nesses tratamentos, ir à casa espírita mais de uma vez, buscar ali não só o tratamento que a gente acha que é físico, né, mas na casa a gente busca um tratamento espiritual. E para que esse tratamento? Para ir nos libertando dessa cegueira espiritual, buscando a luz. Lembra que eu falei de vocês que lá na Jesus no Lar tinha uma leitura, Jornada Redentora, que era maravilhosa, e ela tem tudo a ver com isso que a gente está falando, por isso eu trouxe ela. E nesses minutos que nos restam, nós vamos falar sobre ela. Conta a historinha lá, porque Jesus no Lar, para quem não conhece, é a obra de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que são as historinhas de Jesus em casa de Simão Pedro. O primeiro culto do Evangelho no Lar foi fundado na casa de Simão Pedro. Então, esse livrinho nos traz, esse livrinho maravilhoso, fantástico. Ele nos traz esses contos, essas historinhas, esses cultos feitos na casa de Simão Pedro. E cada um é maravilhoso. Cada um que a gente vai lendo, a gente vai bebendo essas maravilhas de lições. Esse aqui, escreve aí para mim, Ademir, Jesus no Lar, tá? Neio Lúcio, Chico Xavier. Então, essa que eu vou contar para vocês, quando eles reuniram lá para mais um culto na casa de Simão Pedro, e cada dia era um encontro com uma história diferente. E o gostoso é que a gente pode imaginar assim, a cada andança da gente, Jesus andava ali, curava, falava do evangelho, e depois eles iam no final do dia lá para a casa de Simão Pedro, falar do que tinha acontecido, aquelas dúvidas que os discípulos tinham, queria ser esclarecido. Sempre que eles faziam perguntas, Jesus contava uma história. Nesse dia, quem fez a pergunta foi a esposa de Zebedeu. Ela perguntou para Jesus assim: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? Aí o Cristo conta essa historinha. Ele conta que lá num vale longínquo, alguns judeus cegos de nascença habituavam-se à treva e à miséria em que viviam. Então, esses cegos judeus, eles acomodaram na cegueira, dentro dessa furna lá que ele coloca aqui, e eles ficavam lá mergulhados, parados, ociosos, na inércia. Mas ali um dia chegou lá um renomado irmão de raça, e ele era iluminado. E ele chegou lá e falou para eles da beleza do Monte Sião, lá em Jerusalém. Contou para eles que lá o povo escolhido adorava o Supremo Pai. Então, ali, quando eles ouviram essa narrativa, nossa, eles experimentavam ali muita alegria, eles ficaram todos comovidos com a notícia. Puxa, uma esperança, né? Mas aí, o vidente amigo esclareceu para eles que a situação deles não era irremediável, que eles poderiam voltar a ver, eles poderiam ter uma nova vista, mas que para isso
né? Eles precisavam mudar determinados hábitos, comportamentos, eles precisariam ter uma nova disciplina, eles precisaram, ali eles vão precisar para isso de sair daqueles prazeres inferiores, né, ter abstinência de certos vícios para seguir em direção a essa luz. E quando a gente recebe esse convite para encontrar uma luz maior, quando a gente recebe esse convite que fala com a gente assim, olha, mas você vai ter que mudar a sua postura, você vai ter que deixar determinados vícios, você vai ter que deixar determinados comportamentos, porque aí você vai conseguir sair dessa cegueira. Muitos de nós o que fazemos? Ah, mas isso é muito difícil, não vou dar conta não. Foi o que alguns deles fizeram, a maioria. Falaram, olha a desculpa. Ah, mas os nossos ancestrais todos eram cegos. E eles não conseguiram enxergar, então nós não vamos conseguir. Aí a gente traz para a gente aquele ditadozinho, eu nasci assim, eu sou sempre assim, não vou mudar. Isso tem o tempo todo na nossa vida. Mas aí, um deles, um irmão ali, mais corajoso, sereno, ele acreditou. E ele determinou que ia conseguir. Ele colocou isso como propósito, ele focalizou, teve um objetivo. E o que aconteceu? Ele se entregou à disciplina. Ele se entregou à mudança. Aí, nessa parte aqui, fala assim que ele entregou primeiramente as disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditação, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. O que nós podemos ver aqui? Aí eu trago Paulo de novo. Paulo não teve que ir para o deserto e ficou 3 anos ali meditando, estudando, observando as leis. Depois ele trabalhou, para depois ele vir, né, de encontro com o trabalho. Ele teve a meditação, a preparação, depois veio para o trabalho. Depois do trabalho que ele se iluminou. Foi isso? E aqui, então, a gente vê isso. Aí esse jovem quase enlouqueceu de alegria, ele ficou muito feliz. Mas quando ele descobriu essa luz, ele falou assim, agora eu posso ir lá no Monte Sião adorar o Supremo Pai, porque agora eu já enxergo. Só que ele não sabia o caminho, ele ainda não sabia a direção a tomar. Mas o que ele fez? Ele desistiu? Não, ele não desistiu. Ele seguiu, e aí veio as provas, aí veio as dificuldades para fortalecer, para ele aprender. Não é assim que a gente consegue aprender, não é assim que a gente fica forte. Então veio, primeiro ali, veio ataques de lobos, conta na historinha, ataques de lobos, víboras, mas aí ele parou, e ele pensou assim, olha, eu sou inexperiente, então eu preciso tomar mais cuidado. Olha a prudência, se está vindo coisas que a gente não consegue, a gente não conhece, e a gente não tem experiência, o que a gente faz? A gente se previne. Olha o nosso momento agora, um vírus aí, nós não sabemos o que fazer, e nem a ciência e os médicos estão sabendo direito o que fazer, porque o vírus está vindo e sofrendo mutações, mas o que nós precisamos fazer? Sermos prudentes. Cadê a máscara? Cadê o álcool gel? Cadê o isolamento? Nós precisamos ser prudentes e compreender que nós não damos conta, nós ainda estamos em caminhada, em aprendizado. Bom, mas ele persiste, ele não desiste, ali a persistência dele, a disciplina, bora. No caminho, ele encontra um esconderijo assim com mel silvestre, ele vai lá colher o mel. De repente chega um ladrão para roubar-lhe. Só que ele não tinha dinheiro. O que o ladrão fez? Pegou ele como escravo, escravizou ele por muito tempo. Mas o que ele fez? Ele reagiu? Não. Foi também prudente. Ele foi tão bom, ele foi obediente, ele fez as tarefas que foi imposta para ele. Ele cumpriu, persistiu,
E aí o ladrão se transformou com as atitudes dele. Ele conseguiu transformar o ladrão. Ele conseguiu fazer com que esse ladrão se modificasse, com as atitudes no bem, com a responsabilidade, com a disciplina, com o bom comportamento. E ali fala que ele é emancipado de novo, aí ele continuou a sua caminhada, na ânsia de encontrar lá o templo divino que ele estava buscando. Mas aí ele chega num vilarejo e lá as leis eram muito rígidas e ele foi confundido com um malfeitor. E ali ele foi preso. E ficou preso por um bom tempo. Mas nessa cadeia, lá nessa prisão, ele teve a oportunidade de pregar, de ensinar, de falar do bem. E aí, tão bem foi o comportamento dele, auxiliou pessoas, que ele foi libertado. Ali, quando ele vai e fica liberto, ele continua, porque o ideal estava ali, objetivo, foco, ele não desistiu. Nós desistimos na primeira oportunidade que nos vem, nós desistimos. Ele não desistiu, nem na segunda, nem na terceira, e foi embora. E aí ele conseguiu chegar lá nesse monte que ele procurava, que é o Monte Sião, para adorar o Supremo Senhor. Ele venceu ali as dificuldades e foi lá adorar, cumprir aquilo que ele queria. E Jesus, neste momento, ele fecha assim: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Nós precisamos reconhecer a nossa condição de cego, aplicar em nós mesmos esse remédio, esse indicativo que é os mandamentos, porque é nos mandamentos divinos que nós vamos aprender, é com eles que nós vamos crescer, é à luz do evangelho que nós vamos melhorar, né, Toninho? Caminhando tão sozinho, me perdi na escuridão, levei meu pensamento a Deus, busquei ajuda em oração. Uma luz me apareceu, o meu caminho iluminou, agradeci então a Deus pela ajuda que mandou. Se um dia eu encontrar alguém que também se perdeu, estendo a ele as minhas mãos e elevo o pensamento a Deus. Se estás perdido, busque a luz do evangelho. Desperta em ti o homem novo, desfazendo o homem velho. Se estás perdido, irmão, busque a luz do evangelho. Desperta em ti o homem novo, desfazendo o homem velho. Glória a Deus, né? Que a gente possa, com os ensinamentos de Jesus, transformar esse homem velho, essa postura velha, esse comportamento velho, em novas posturas, em novos comportamentos, em uma nova visão. Esse texto de Marcos, ele nos fala para que a gente retire esse toco, esse cavaco que está no nosso olho, para que nós possamos ter uma visão melhor. Tem que segurar a moça que não late, né? Mas então, para a gente ter uma visão melhor, uma postura melhor, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos ter nova vista, como o cego de Jericó, e agora como esse cego de Betsaida. Uma frase que eu vou deixar para vocês, para finalizar, a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens,
e sim em ter uma nova vista. Que possamos ir de encontro a essa luz maior. E como a gente vai conseguir nos iluminar? É fazendo pequenas tarefas, começando ali na caridade, é tendo uma postura diferente diante da dor do outro, buscando ser úteis, buscando praticar o bem, colocando as nossas mãos em ação, o agir diante da necessidade do outro, doando energia, amparando, consolando. É nessas pequenas coisas que nós vamos acendendo a nossa luz, nós vamos nos iluminando e afastando as trevas, afastando a nossa cegueira, afastando essa postura velha que nós temos, buscando agora um novo comportamento, uma nova luz. Todos nós somos luz, todos nós temos luz em nós e nós sabemos disso. E quem falou foi Jesus. E eu sei que ele não mente. Então nós somos deuses, nós somos luzes, nós somos o sal da terra. Olha quanta coisa boa cada em nós, na nossa criação. Então, que possamos acender essa luz diante das necessidades do outro, na tarefa do bem. Vamos mudar nossa postura. É um convite a todos nós, deixar essa cegueira, encontrar a luz maior, a luz de Jesus. E para finalizar com a nossa prece, eu vou colocar a prece com uma música. Somente em ti confiarei. Agradecendo a Deus pela oportunidade. Vamos nesse momento assim, com muita gratidão a Deus pela oportunidade vivida aqui agora, de aprendizado, de estudo, pela oportunidade que estamos tendo em todos os momentos da nossa vida, e nessa busca pelo Evangelho, pelo exercício do Evangelho na nossa vida. Vamos agradecer imensamente a Jesus, a espiritualidade amiga que nos dirige, que nos ampara, que nos inclui, que está o tempo todo conosco. Nossa gratidão. E gratidão também a FEGESBEM pela oportunidade, por ser esse povo de luz, que com certeza está iluminando muitos corações. Que possamos ter luz por onde passarmos. Gratidão, gratidão a Deus. Somente em ti confiarei. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração por toda a minha vida. Te louvarei dos pensamentos meus, te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero. Somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero. Somente em ti encontrarei. Encontrarei. Muita gratidão a todos. Tem que correr aqui, tem que ir para Salvador agora, para Bahia. Estou esperando agora, rapidão. Abraço a todos. Boa noite a todos. Amém.